Pessoal, parte 2 do dia 2 aí, ok? Questão 3. O uso de cargo ou função pública para obter favorecimento, olha aqui, ó, atenção, desde que não haja prejuízo ao trem, não constitui afronta à ética e à moral do serviço público, não pode ter favorecimento, ok? Então a questão está errada, é vedado. É vedado ao servidor público o uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. Então, não pode. Questão 4. Apesar de a função pública ser tida como exercício profissional, ela não se integra à vida particular. A gente acabou de verificar várias questões que ela se integra sim à vida particular do indivíduo e, portanto, os atos praticados em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional. Então, a questão está incorreta. 16. Ainda que a função pública integre a vida particular de cada servidor, os fatos ocorridos no âmbito de sua vida privada influenciam o seu bom conceito na vida funcional. Então, questão errada. Questão 31. Para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível, é suficiente, olha, provavelmente vai estar errado, que ele observe as leis e as regras imperativas, não só as leis, mas também o que é legal e ilegal, ou seja, a lei, o justo ou injusto, conveniente ou inconveniente, oportuno e o inoportuno, o honesto e o desonesto. Então não é suficiente. Então veja, ainda tem que decidir não terá só como decidir como legal e ilegal, justo e o injusto, conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e também o desonesto. Então veja, não é suficiente, então a conduta aí está observando aí as leis e as regras imperativas, ok? Senão estaria parando somente até aqui, ó. Mas tem outros critérios. Então, os demais que a gente for falar daí, que é justo, o conveniente, o oportuno e o honesto. 196. Constitui requisito de eficácia e moralidade a publicidade de ato administrativo. Aqui estaria certo, mas de qualquer não. Tem os atos sigilosos, obviamente, que não estarão entre os que precisam da publicidade para ter a eficácia e a moralidade. Então veja, salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou de interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processos previamente declarados sigilosos, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então veja, engraçado que ele traz o inverso, e você tem que tomar atenção com o CESP. Quando ele sempre fala sobre a regra, e quando ele quer falar sobre a exceção, ele explicita na questão, traz a explicitação na questão, né? Então sempre foi assim, então traz a regra, e quando ele quer falar da exceção, ele traz aqui. Quer ver um exemplo? No Brasil é proibido a pena de morte. Então isso aí vai ser quem? A regra. Então a pena de morte está aqui. Como regra, ela é proibida. Agora, se ela for para exceção, eu quiser colocar exceção, eu vou falar assim, que no Brasil, em nenhuma hipótese,
é permitida a pena de morte. Eu estou querendo que você fale, olha, no caso de guerra declarada é possível, então você está tratando da exceção. Mas normalmente ele traz, então, no próprio artigo, por exemplo, ele traz lá a regra e no final ele vai trazer quem a exceção. Aqui, veja, ele inverteu, ó, exceção, certo? E aqui quem? Então aqui ele trouxe a exceção e daqui para baixo ele traz quem? A regra. Ele inverteu. E quando ele inverte, se eu fosse pensar a regra que é a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Veja, só que quando ele fala em qualquer, ele inclui a exceção. Se nós lermos desse jeito, ele inclui a exceção. Quando ele fala, ó, qualquer ato, eu estou dizendo, todo ato administrativo deve ser publicado, para que tenha aí requisito de eficácia e moralidade. Aí você vai saber que não, que os casos aí que envolvam segurança nacional, investigação policiais ou interesse superior do Estado ou da administração, eles serão preservados em processos previamente declarados sigilosos. Então veja que não é em qualquer. Por isso que, ainda que estivesse falando sobre a regra, se eu falasse só a regra, eu estaria retirando a exceção. Interessante a questão aí. Se você conseguiu chegar no detalhe que eu quis te passar para você não errar essas questões, ótimo. Mas com o tempo você vai pegar isso também. Ah, mas eu peguei já, tá ótimo. A função pública representa o exercício profissional do servidor, certo? Sempre ele vai integrar a vida particular do servidor público. A gente já viu isso. Então a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra a vida particular. Então, questão errada. Questão 80. A função pública, para todos os efeitos, deve ser tida como exercício profissional. Perfeito. Não se integrando à vida particular, por ser para todos os efeitos, inclusive para a vida particular. Então, a questão está incorreta. Questão 118. A publicidade de todo, de novo, ó, e qualquer ato administrativo, tá vendo que está colocando inclusive os sigilosos aqui, ó. Estão aqui dentro. Constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum e imputável a quem a negar. Então, a questão está incorreta porque tem o que? Salvo os casos que forem declarados aí sigilosos. Questão 140. A publicidade de ato administrativo, qualquer que seja a sua natureza, sigiloso. Ele está colocando aqui dentro. Constitui requisito de eficácia e moralidade. Agora está falando que a publicidade desses atos precisam ser públicos? Não. Para ter requisito de eficácia e moralidade? Não. Questão errada, portanto. Questão 9. A publicidade, novamente, de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Qualquer ato, não, pois a omissão de informação resulta em comprometimento ético contra o bem comum. Questão também errada, e assim terminamos mais uma bateria aí, beleza? Um abraço, povo, e até a próxima.